E alguma coisa acontece. Você adia. Diz para si mesmo que amanhã vai começar. Que amanhã será diferente. Que amanhã você finalmente vai tomar uma atitude. Só que o amanhã chega. E tudo acontece novamente. Você continua exatamente no mesmo lugar. Talvez isso esteja acontecendo com você há meses. Talvez há anos. E o mais frustrante é que você sabe que poderia estar fazendo muito mais. Você sabe que possui capacidade. Tem ideias. Tem sonhos. Tem vontade de mudar. Mas, mesmo assim, parece existir alguma coisa impedindo você de sair do lugar. E talvez você tenha começado a acreditar que o problema é falta de inteligência, talento ou capacidade. Mas não é necessariamente isso. Existe algo mais profundo acontecendo. Existe um padrão psicológico por trás desse comportamento. E a melhor notícia é que padrões podem ser modificados. Mas, antes de mudar alguma coisa, você precisa entender o que está acontecendo dentro da sua própria mente. Imagine uma manhã comum. Você acorda determinado. Pensa, hoje vai ser diferente. Hoje você finalmente vai começar aquele projeto. Hoje vai dar o primeiro passo. Hoje vai trabalhar pelo futuro que deseja. Então você pega o celular. Só por alguns minutos. Abre uma rede social. Vê uma mensagem. Assiste a um vídeo. Depois outro. E aquilo que deveria durar alguns minutos acaba ocupando uma hora. Quando percebe, uma parte enorme da manhã desapareceu. Você pensa, depois do almoço eu começo. O almoço chega. Depois passa. E agora você está cansado. A energia diminuiu. A vontade desapareceu. Então surge uma nova justificativa. Amanhã eu começo. Amanhã estarei mais disposto. E o ciclo continua. À noite, você vai dormir sabendo que poderia ter feito mais. Sente culpa. Fica decepcionado consigo mesmo. Promete novamente. Amanhã será diferente. Por alguns instantes, você até se sente motivado. Faz planos. Imagina tudo o que vai realizar. Mas quando o dia seguinte chega, a motivação desaparece. E você volta ao celular. Volta às distrações. Volta a fazer qualquer coisa, menos aquilo que realmente precisa ser feito. E depois de repetir isso tantas vezes, começa a surgir uma pergunta. Será que eu algum dia vou conseguir mudar? A resposta começa quando você entende o conflito que existe dentro da sua própria mente. Uma parte de você quer crescer. Quer conquistar. Quer construir uma vida melhor. Essa parte cria metas, imagina o futuro e deseja alcançar coisas grandes. Mas existe outra parte que busca conforto. Essa parte quer evitar dificuldades. Quer fugir do esforço. Quer segurança. Quer evitar a possibilidade de fracassar, ser rejeitado ou descobrir que determinada tarefa é mais difícil do que imaginava. E, neste momento, essa segunda parte pode estar vencendo. Não necessariamente porque você é fraco. Seu cérebro simplesmente tende a procurar aquilo que oferece prazer imediato e evitar aquilo que parece desconfortável. E esse mesmo comportamento também pode aparecer quando o assunto é dinheiro. Muitas vezes, o problema financeiro não está apenas em quanto uma pessoa ganha, mas na maneira como ela pensa, decide e reage diante do dinheiro. É por isso que entender a nossa própria mente pode ser tão importante para construir uma vida financeira mais consciente. Inclusive, se você quer entender melhor como nossos pensamentos, emoções e comportamentos podem influenciar nossas decisões financeiras, eu deixei uma indicação que pode ajudar bastante. É um livro sobre psicologia financeira, que aborda justamente essa relação entre dinheiro, comportamento e tomada de decisões. Se esse assunto despertou o seu interesse, o livro vai estar indicado no primeiro comentário abaixo. Talvez seja uma leitura interessante para quem quer começar a enxergar o dinheiro não apenas como números, mas também como uma questão de comportamento e escolhas. Quando você pensa em trabalhar por seus objetivos, sua mente enxerga esforço, enxerga incerteza, enxerga a possibilidade de cometer erros. E então ela apresenta uma alternativa muito mais fácil. Pegue o celular. Assista a alguma coisa. Jogue. Role a tela. Faça qualquer atividade que ofereça uma recompensa imediata. Você sente alívio. O desconforto desaparece. E seu cérebro começa a associar a fuga com uma sensação agradável. É assim que um hábito de evitar tarefas pode ficar cada vez mais forte. O problema é que esse alívio dura pouco. Você pode escapar do desconforto naquele momento, mas não consegue escapar das consequências. Cada vez que você escolhe a distração em vez da ação, fortalece esse padrão. E, pouco a pouco,
começa a acreditar que não consegue mudar. À noite, quando sente culpa por mais um dia perdido, esse sentimento também alimenta o ciclo. Então você talvez pense: eu simplesmente não tenho disciplina. Ou, as pessoas bem-sucedidas nasceram diferentes de mim. Talvez você acredite que precisa encontrar uma motivação enorme para finalmente começar. Mas existe um problema nessa ideia. Motivação não é permanente. Ela aparece e desaparece. Existem dias em que você estará animado. E existirão dias em que não estará. Por isso, não é possível depender apenas da motivação para construir uma vida diferente. Você precisa de estrutura. Precisa criar hábitos. Precisa desenvolver disciplina. E disciplina não é um presente reservado para algumas pessoas. Ela é construída através de pequenas decisões repetidas diariamente. Mas existe outro inimigo silencioso: o perfeccionismo. Talvez você tenha uma imagem tão grande do resultado final que qualquer começo imperfeito pareça inútil. Você espera ter o plano ideal. Espera saber exatamente o que fazer. Espera o momento certo. Espera estar preparado. Só que esse momento perfeito quase nunca chega. Enquanto você espera pelas condições ideais, o tempo continua passando. Perfeccionismo muitas vezes parece excelência, mas pode esconder medo. Porque, se você nunca começa, também nunca precisa descobrir se consegue ou não. Enquanto permanece apenas imaginando, você pode continuar acreditando que seria capaz. Mas, no fundo, sabe que existe uma diferença enorme entre imaginar uma vida e realmente construí-la. E existe algo que você precisa aceitar. Fracassar não é o contrário de vencer. Não tentar é que mantém você parado. Quando você tenta e erra, aprende. Quando experimenta, descobre o que precisa melhorar. Quando age, ganha experiência. Mas quando permanece parado, nada muda. As pessoas que você admira provavelmente erraram inúmeras vezes. A diferença é que elas continuaram. Elas começaram sem saber tudo. Começaram antes de se sentirem completamente preparadas. E foram melhorando enquanto avançavam. É assim que o impulso é criado. Não esperando pela motivação, mas agindo repetidamente. Então, como você quebra esse ciclo? Primeiro, aceite uma verdade que pode ser desconfortável. Você nem sempre vai querer fazer aquilo que precisa ser feito. Haverá dias em que você não terá energia. Dias em que não estará animado. Dias em que preferirá ficar no conforto. E mesmo assim, você precisará agir. Principalmente nesses dias. Porque toda vez que você faz algo apesar da resistência, está ensinando uma nova lição ao seu cérebro. Está mostrando que desconforto não significa perigo. Está desenvolvendo sua capacidade de agir mesmo sem vontade. Mas não tente transformar toda a sua vida de uma vez. Comece pequeno. Muito pequeno. Escolha apenas uma ação que possa aproximar você do seu objetivo. Trabalhe durante 15 minutos. Escreva um parágrafo. Faça aquela ligação. Organize uma parte do projeto. Dê apenas um passo. O tamanho da ação não é o mais importante. O que realmente importa é repetir. Hoje. Amanhã. Depois de amanhã. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser consistente. Porque são as pequenas ações repetidas que se transformam em hábitos. E os hábitos, com o tempo, moldam a vida. No começo, a disciplina pode parecer difícil. Seu cérebro vai encontrar desculpas. Vai dizer que você está cansado. Que merece descansar. Que pode começar amanhã. Que não faz diferença começar agora. Você terá que reconhecer essas desculpas. E continuar mesmo assim. Sente-se. Comece. Faça o que precisa ser feito. Depois de repetir isso algumas vezes, algo começa a mudar. A resistência não desaparece completamente. Mas fica menor. Seu cérebro começa a perceber que aquele desconforto pode ser suportado. E aquilo que parecia impossível começa a se tornar normal. Mas existe outra mudança importante que você precisa fazer. Mude o ambiente ao seu redor. Se o celular estiver ao seu lado, a tentação estará sempre presente. Se sua mesa estiver cheia de coisas, sua atenção será dividida. Se você estiver cercado de distrações, será muito mais difícil manter o foco. Por isso, não dependa apenas da força de vontade. Crie um ambiente que favoreça a ação. Desative notificações. Coloque o celular longe. Organize seu espaço. Escolha um horário específico para trabalhar. Proteja esse período. Feche abas que não precisa. Retire aquilo que rouba sua atenção. Faça com que seja mais difícil se distrair. E mais fácil começar.
Cada distração eliminada representa uma decisão a menos para sua mente tomar. E essa energia pode ser direcionada para aquilo que realmente importa. Agora existe outra coisa que você talvez precise ouvir. Pare de consumir tanto conteúdo sobre mudança. Talvez você assista a vídeos de produtividade. Leia sobre disciplina. Procure técnicas de motivação. Assista a conteúdos sobre pessoas bem-sucedidas. E tudo isso pode dar a sensação de que você está avançando. Mas existe uma diferença entre aprender sobre ação e agir. Você provavelmente já sabe algumas das coisas que precisa fazer. O problema talvez não seja falta de informação. É falta de execução. Então, depois deste vídeo, não procure imediatamente outro conteúdo sobre como mudar sua vida. Faça alguma coisa. Uma única coisa. Algo que coloque você um pouco mais perto do objetivo. E esteja preparado para produzir resultados ruins no começo. Sua primeira tentativa provavelmente não será excelente. E isso é normal. Ninguém começa como especialista. Todo profissional já foi iniciante. Toda grande criação começou imperfeita. Você não precisa produzir algo incrível imediatamente. Primeiro, precisa criar o hábito de continuar. A qualidade melhora com a prática. A experiência vem com a repetição. A consistência vem antes da excelência. E você também precisa entender que haverá recaídas. Você terá dias ruins. Vai perder o ritmo. Talvez volte aos velhos hábitos. Isso não significa que tudo foi perdido. Progresso não acontece em linha reta. Você pode errar hoje. E ainda assim continuar amanhã. O verdadeiro problema não é ter um dia ruim. É permitir que um dia ruim se transforme em uma semana. Não transforme um erro em uma desculpa para abandonar tudo. Reconheça o que aconteceu. Aprenda. E volte ao caminho. Também pare de se destruir mentalmente por causa dos seus erros. A culpa excessiva não cria disciplina. A vergonha não constrói uma vida melhor. Se você passou o dia inteiro procrastinando, se culpar durante horas não vai recuperar o tempo perdido. Em vez disso, reconheça o erro. Diga a si mesmo: hoje não saiu como eu queria. Então, amanhã posso tentar novamente. Perdoar a si mesmo não significa abandonar a responsabilidade. Significa não carregar o peso do passado enquanto tenta construir o futuro. Você não é definido por um comportamento. Você pode ter desenvolvido o hábito de evitar dificuldades. Mas isso não significa que essa seja a sua identidade. Você é alguém que possui sonhos. Possui capacidade. Possui potencial para mudar. Talvez simplesmente tenha passado tempo demais escolhendo o conforto porque seu cérebro aprendeu a evitar o desconforto. Agora você entende melhor esse padrão. E compreender o problema é o começo da transformação. Porque sonhos sem ação continuam sendo apenas sonhos. Mas ação sem compaixão também pode ser difícil de sustentar. Você precisa de disciplina para continuar quando não estiver motivado. E precisa de autocompaixão para se levantar quando falhar. É esse equilíbrio que permite uma mudança verdadeira e duradoura. Então, pare de apenas assistir conteúdos sobre transformação. Comece a transformar sua própria vida. Pare de planejar eternamente. Comece a executar. Pare de esperar sentir vontade. Comece a construir disciplina. Dê um pequeno passo hoje. Pode parecer insignificante. Mas esse passo envia uma mensagem importante para o seu cérebro. Agora eu realmente vou fazer. E amanhã? Dê outro. Depois outro. Pouco a pouco, o movimento começa a crescer. E chegará um momento em que você perceberá que já não é a mesma pessoa que costumava ser. Você passou muito tempo imaginando a vida que gostaria de ter. Agora precisa começar a construí-la. Não algum dia. Não quando tudo estiver perfeito. Não quando estiver completamente preparado. Comece com o que você tem. Comece onde está. Uma decisão de cada vez. Uma pequena ação de cada vez. É assim que grandes mudanças acontecem. Não através de uma transformação instantânea, mas através de escolhas pequenas, repetidas durante tempo suficiente para mudar quem você se torna. Você é capaz de muito mais do que tem demonstrado até agora. Mas ninguém pode fazer esse trabalho por você. Ninguém pode tomar essas decisões no seu lugar. Você precisa ser a pessoa que quebra esse ciclo. E existe algo importante que precisa ficar claro. Você não está quebrado. Você não está perdido para sempre. Você não está sem esperança. Você apenas ficou preso em um padrão. E padrões podem mudar. Não será fácil. Talvez seja desconfortável. Talvez você precise lutar contra velhos hábitos durante algum tempo.
Mas o esforço valerá a pena. Porque do outro lado dessa batalha existe uma versão de você que talvez esteja esperando há muito tempo para aparecer. Uma versão que não apenas imagina, não apenas planeja, não apenas sonha, mas age. Então, seja essa pessoa. Comece agora.